Ninguém vai bagunçar a sua casa se você não entregar as chaves. É claro, e eu nem estou falando de casa, eu estou falando da sua mente. Bem-vinda à live As 8 Chaves para Blindar a Mente. Blindar a mente é simples, é bloquear os estímulos internos e os estímulos externos, é limpar a casa. Mas deixa eu te dar um aviso importante. A partir do dia que você blindar a sua mente, as pessoas vão reconhecer você como alguém que ficou chata. Principalmente aquelas pessoas que conheciam somente a sua antiga versão. Principalmente as que não entendem o seu crescimento e elas não estão dispostas a lidar com o seu novo eu. Sabe de uma coisa? Eu até pensei em chamar essa live de As 8 Chaves para se tornar uma pessoa chata. Mas não, né? O oficial é As 8 Chaves para blindar a mente. Porque depois que você blindar a sua mente, você não vai mais ser aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, porque vai descobrir algo poderoso. A sua vida muda quando você desiste de agradar todos. Então vamos lá? Vamos à primeira chave? Primeira chave, definir metas. Eu aposto que você já ouviu em algum momento da sua vida falar-se em quadro dos sonhos. Sim, o quadro dos sonhos. Por quê? Porque a primeira chave para blindar a mente é criar uma visão de futuro. A partir do momento que você começa a desenhar uma visão sólida de futuro, todos os estímulos externos que tinham a capacidade de te paralisar, de te fazer desistir, de te fazer desanimar, de te fazer procrastinar, elas tornam-se mais fracas, elas perdem a força. Por quê? Porque o seu foco está em algo lá no futuro e não em algo passageiro. Então, essas sensações de parar, de desistir, por mais que elas existam, quando você olha para o futuro, você consegue continuar o caminho que você está trilhando na direção daquele quadro. Essas coisinhas que vão acontecendo na sua vida, elas não conseguem mais te parar. O quadro dos sonhos, ele é uma tarefa muito simples, mas é uma tarefa que ela muda vidas. Você vai se surpreender com tamanha maneira de desenhar objetivos, de criar metas, de estabelecer uma visão de futuro. Que até mesmo aqueles pequenos problemas que você tinha, que pareciam gigantescos, vão se tornar menores. Porque a sua vida fica muito maior quando ela tem mais significado. Os estímulos negativos que vêm do presente só prosperam na sua mente se você não for capaz de enxergar o futuro. Exemplo, pessoas criadas aí no mesmo ambiente, que receberam os mesmos estímulos, amigos, de família, de sociedade. No futuro, essas mesmas pessoas, até mesmo dois irmãos gêmeos, eles têm resultados completamente diferentes. Um deles venceu na vida e o outro ficou parado no tempo, não prosperou nas áreas da vida dele. Por quê? Porque é comum, em casos assim, encontrar comportamentos diferentes naquele que prosperou. Mesmo diante de tantos estímulos ruins, ele foi capaz de vencer. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia onde ele queria chegar. Então, quando você tem a convicção de quem você é e onde você quer chegar, que é o seu quadro dos sonhos, o que acontece com você na caminhada não te define, ela só te prepara para o que está por vir. E aí agora eu já trago para vocês a segunda chave. Segunda chave, não esperar por alguém. Nós devemos buscar a todo instante a melhor versão de nós mesmos, com os recursos que temos e na fase em que estamos. Esse aprendizado é essencial para a nossa jornada, porque nos mostra que não precisamos depender de outra pessoa para crescer. Então, não coloque as suas expectativas em outras pessoas e jamais condicione as suas ações às ações do outro.
Quebrar essa chave significa perder, significa depender dos recursos que nem sempre estão ao seu alcance. Quando você conecta as suas atitudes às atitudes de outra pessoa, você está apostando em algo que foge do seu controle, com cartas que nem estão nas suas mãos, e isso é uma resposta cega. E o problema é que nesse jogo, quem sai perdendo é sempre você. Chave número 3, parar de reclamar. Um dos comportamentos mais perigosos, viciantes ligados à autossabotagem mora exatamente aqui: reclamar. Reclamar é, acima de tudo, fugir da responsabilidade. Quando você decide reclamar de algo ou de alguém, o seu discurso deixa de ser de buscar uma solução e passa a ser buscar culpados. E assim, sem perceber, você entrega o seu poder na mão das outras pessoas. Muitas pessoas, por conta de cultura em que foram criadas, elas são vítimas do mundo. Elas pensam, eu sempre tenho razão, minhas intenções são boas, o problema são os outros. Só que essa mentalidade é um veneno para quem deseja prosperar. Então, se você quer ser alguém com a mente blindada, pare de reclamar. Não use o coitadismo como uma muleta quando surgir um desafio ou um fracasso. Lembre-se, falhar é humano, mas desistir é opcional. Então, suas limitações não determinam a sua derrota. Pelo contrário, é ao desenvolver habilidades para superar que você cresce e se coloca em um patamar superior. E tem mais. Quando nós reclamamos de alguém, nos prendemos a essa pessoa. Colocamos os nossos sonhos na dependência do comportamento dela. É como se apostássemos as nossas cartas na mesa de outra pessoa. E muitas vezes elas nem sabem disso. Então, reclamar de coisas, lugares e situações também faz mal, viu? Toda vez que você reclama, você tira as forças de si mesma e entrega o poder para fora. Então, escolha hoje menos reclamação, mais responsabilidade. Esse é o caminho para prosperar de verdade. Chave número 4, parar de dar ouvidos a quem reclama. Não basta apenas você não reclamar. É preciso também parar de dar ouvidos a quem reclama. Eu vou te apresentar 3 situações muito comuns no dia a dia. Apesar de diferentes, todas têm algo essencial em comum. Vamos lá. Situação 1. Em uma família emocionalmente desestruturada, a mãe sofre com seguidos adultérios do marido. Como o casal nunca buscou ressignificar essa dor, o adultério ele se tornou ali normal dentro da casa. A mãe, no entanto, nunca superou o sofrimento e encontrou no filho o porto seguro para suas reclamações diárias sobre a índole do pai, sobre a sua falta de caráter e como tudo aquilo a magoava. Situação 2. Em um escritório de advocacia, 2 funcionários conversam. Um, insatisfeito com o chefe, reclama todos os dias. O funcionário 2, que estava razoavelmente feliz no trabalho, acaba ouvindo tudo. Curiosamente, os 2 têm o mesmo chefe, mas apenas um deles se sente mal. Situação 3. Todo domingo, o marido chega da celebração da igreja e começa a reclamar para a esposa. Como os colegas não levam a fé a sério, de como eles atrapalham a sua conexão com Deus. A esposa, que poderia estar fortalecendo a sua vida espiritual, perde o ânimo. O que essas 3 histórias têm em comum? Seja na família, nos relacionamentos afetivos, na carreira, na espiritualidade, todas mostram que quem reclama não busca solução, busca aliados. O filho que escuta a mãe absorve a sua dor, pode carregar traumas que dificultam seus próprios relacionamentos no futuro. O funcionário que estava feliz se contamina e passa a odiar o trabalho. A esposa perde a motivação espiritual e numa coisa que não tem nada a ver com ela. A Bíblia alerta lá em 1 Coríntios 15, 33,
Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes e o motivo é simples. Boas influências nos levam a lugares incríveis, más influências nos contaminam. A intimidade, ela é a porta de entrada para as nossas emoções. Ouvir constantemente reclamações, alguém faz com que esses estímulos eles te afetam e com o tempo criam em nós dores e injustiças que nunca nem foram nossas. A porta ela fica aberta, mais que aberta, ela fica escancarada. O que fazer então? Quando alguém vier despejar reclamações, evite ouvir. Diga gentilmente que naquele momento você não poderá dar a atenção necessária a ela, porque você tem que cumprir outras tarefas. Com o tempo, esses reclamadores oficiais vão procurar outros ouvidos e você seguirá o seu caminho em paz, focada na sua melhoria e na sua prosperidade. Claro, não é regra para todas as situações. E isso vai ficar mais claro ainda agora com a quinta chave. Quinta chave: saber administrar problemas. Vamos considerar o seguinte: às vezes uma reclamação pode sim ser um pedido de ajuda, mas é importante entender que um problema só passa a ser seu quando duas características específicas surgem. Característica A: a pessoa deseja efetivamente a sua ajuda. Característica B: você tem as habilidades necessárias para ajudar aquela pessoa. Veja bem, todas as pessoas precisam de ajuda, isso é fato. Mas isso não define se vamos ou não ajudar. Não ajude quem precise, mas ajude quem quer a sua ajuda. Seu marido, esposo, namorado, namorada, amigo, pai, mãe, líder da igreja, chefe, colega de trabalho ou qualquer pessoa neste mundo só pode ser ajudada por você se ela estiver disposta a ser ajudada e passar pelo processo, sem queimar etapas. E essa ajuda exige de você habilidades que você tenha. Nós somos criados em um ambiente repleto de cobrança, de competição, de dificuldade, acostumados com uma crença que nós somos super-heróis, somos capazes de salvar não apenas a nós mesmos, mas o resto do mundo. Mas no fim das contas, acabamos prejudicando a nossa própria vida. Se você duvida da necessidade de conhecimento para ajudar o próximo, basta conhecer o conceito da transferência que existe dentro da psicologia. A transferência ela acontece quando o profissional não tem preparação e maturidade o suficiente para impedir que os problemas, os angústias, os traumas de alguém o atinjam. Porque quando isso acontece, o profissional ela perde o seu próprio controle emocional e aí ela acaba sofrendo as mesmas dores que a outra pessoa. Por exemplo, ao atender uma pessoa com depressão, o profissional se torna depressivo. Ao atender alguém com sérios problemas de insegurança causados pelo adultério na vida do cliente, o profissional passa a ser ciumento e inseguro dentro das suas próprias relações afetivas. Então, se isso pode acontecer até com psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que eles são orientados lá pelo conselho da profissão deles, por que não aconteceria com você? Porque você é o super-homem, você é a super-mulher, certo? Errado. Espero que você esteja começando a perceber isso. Também não adianta oferecer ajuda para as pessoas que não querem o seu auxílio. Na maioria das vezes, como nós já vimos aqui na chave anterior, a maioria das pessoas ela quer reclamar pelo prazer de reclamar. Aí no fim das contas só traz impactos negativos para a vida das outras pessoas. Então, para ajudar, é preciso querer ser ajudado. E vamos para a nossa sexta chave: parar de dar explicações desnecessárias. Nós somos quase que viciadas em dar explicações e para te provar isso, eu vou te mostrar uma situação simples, um atraso no trabalho. Considere que a cena aconteceu quando o funcionário chegou atrasado e foi até o chefe explicar o que aconteceu. Primeira maneira:
Olá, chefe, bom dia, tudo bem? Eu sei que eu cheguei atrasado e que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu e a minha esposa, nós tivemos uma briga feia. Feia mesmo, sabe? Daquelas brigas assim que acabam com o clima da casa. Ela jogou uma garrafa de vinho na minha direção e eu segurei e para que ela não me atacasse e não perdesse mais o controle. Aí ela me xingou de idiota. Eu falei que ela era completamente destemperada. O nosso filho ficou chorando até as 3 da manhã e eu dormi no sofá. E por ter dormido no sofá, acabei perdendo a hora, porque o despertador fica no quarto. Aí aconteceu o segundo round da discussão. Dessa vez foi tão complicado, sabe? Nenhum objeto foi lançado e quebrado, mas eu já estava atrasado. E aí eu me compliquei ainda mais. Dirigi com raiva, apressado. Provavelmente eu tomei 2 multas no trânsito. Briguei com o guarda do trânsito, quase o agredi. Então eu sinto muito pelo atraso e eu vou fazer o meu melhor para que isso não aconteça novamente. Tá vendo? Nossa, eu até fiquei sem ar para contar essa história. Agora a segunda maneira. Olá, chefe. Bom dia. Tudo bem? Eu sei que eu cheguei atrasado e eu sinto muito. Eu tive problemas pessoais que entraram no meu caminho e olha, eu vou fazer o melhor para que isso não aconteça novamente. Consegue perceber a diferença absurda entre as duas situações? O seu chefe ou qualquer outra pessoa que você acredita que precisa dar explicações detalhadas não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então, quando falamos muito mais do que o necessário, estamos expondo, entregando um nível de intimidade desnecessário para as outras pessoas. E você aqui já aprendeu, quanto maior o nível de intimidade que você abre sem necessidade, maior a chance de você viver um evento de injustiça. Mais do que isso, essa atitude ela abre espaço para julgamentos completamente desnecessários sobre quem você é. É claro que precisamos dar explicações em alguns momentos, mas apenas para pessoas selecionadas que conquistaram um alto nível de intimidade dentro das nossas vidas, ou seja, um cônjuge, um familiar, caso você dependa financeiramente, e até mesmo um chefe, mas sempre respeitando o limite daquilo que precisa ser dito. 7ª chave, sair da presença de pessoas com princípios e valores diferentes dos seus. Quando nós somos mais novos, é difícil filtrar as pessoas que entram em nossa vida. Somos condicionados a viver em grupos sociais por simples obrigatoriedade. Nossos colegas de colégio, depois da faculdade, amigos do trabalho, primos, familiares e assim por diante. Mas conforme envelhecemos, isso muda. As condições elas se tornam favoráveis quando compreendemos que cada vida está sob o próprio controle. E aí você começa a criar seus próprios círculos íntimos. Relaciona-se com pessoas que te atraem de diversas maneiras e opta geralmente por diminuir a quantidade para focar na qualidade. Ainda assim, é comum continuar convivendo com pessoas que carregam princípios e valores diferentes dos seus. E olha, há quem diga que isso é bom, que essa diversidade faz bem para o convívio social, que é preciso conviver com as diferenças. Assim, eu até concordo, conviver com as diferenças é necessário. Mas pessoas com valores e princípios diferentes dos seus não são apenas parte do convívio. Elas são agentes capazes de desviar a sua rota de vida. Então, pare e observe todas as suas áreas de convívio social. Amizade, relacionamento amoroso, ambiente de trabalho. Se você percebe que passa muito tempo com pessoas que carregam valores diferentes dos seus, você vai mudar. Ali tem algo errado e que precisa ser consertado. Se essa pessoa for para o lado ruim. E aqui nós já entramos na última chave, a 8ª, ter poucos amigos íntimos, porque intimidade é a chave que acessa as suas emoções. Lembra que eu te disse lá no início que você iria se tornar uma pessoa chata?
Agora que você já conhece as 8 chaves para blindar a mente, já dá para entender o porquê dessa afirmação. Essa 8ª chave é quase automática. Ela acontece naturalmente quando você aplica as outras 7. Define metas. Não condiciona sua prosperidade à atitude dos outros. Para de reclamar. Para de ouvir reclamações. Aprende a administrar problemas. Evita explicações desnecessárias e sai da presença de pessoas com valores diferentes dos seus. Quando você pratica tudo isso, pode ter certeza, o seu círculo íntimo vai diminuir. E eu afirmo isso com tranquilidade. Foi o que aconteceu comigo e também com centenas de pessoas que passaram pela análise corporal. Quando a gente se conhece, amigos, parentes, pessoas que não estavam dispostas a mudar ou que não aceitavam a nova imagem que eu estava construindo de mim mesma, muitos ficaram pelo caminho. Mas também criei novas amizades. Mantive algumas do passado, aquelas que também estavam dispostas a mudar e aceitar as minhas mudanças. Sim, você vai se tornar uma pessoa chata. Mas essa mudança vai levar você muito além. Porque ser uma pessoa chata, ou seja, seletiva com pessoas e ambientes onde você vai estar, vai te levar para um outro nível na sua vida. E olha, vai ficar aqui uma indicação se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, leia este livro, Passado Resolvido, Futuro Decidido, do Márcio Micheli, onde eu tirei base para realizar essa live para vocês.